vocês absorverem de conteúdo, quanto mais vocês imergirem no conteúdo, aproveitarem. Gente, são só 2 dias e no domingo a reunião com os nossos True Stars, a reunião dos nossos líderes, que é um evento da liderança. Aproveitem. O ano está começando, nós estamos começando assim, a melhor fase. Estamos aqui, ó, início do 2º trimestre, é onde nós vamos bombar o ano inteiro, em negócios, em vendas, em geração de resultado. Então, a minha dica, se eu puder passar uma dica para vocês, é isso. Anotem tudo, prestem atenção, participem, se envolvam, se joguem. No mais, sejam todos muito bem-vindos. Eu declaro oficialmente aberta a nossa convenção Rino Day Sunrise 2026. E para dar sequência, nós já vamos começar. O que eu falei? Evento de capacitação e desenvolvimento. Hoje, amanhã, vai estar tudo combinadinho. Mas nós já vamos começar de saída. Parabéns para quem chegou no horário, porque vai beber água limpa, fresca e geradora de conteúdo para o resultado de vocês. A pessoa que eu vou chamar ao palco é uma pessoa que tem uma vasta experiência em gestão transformadora profunda. Autor do best-seller Gestão do Amanhã e de mais de 10 livros, palestrante internacional, cofundador da HSM. Vale aqui fazer uma dica. A gente adora palestrantes motivacionais, de autoajuda, isso é importante, porque a gente precisa estar motivado. Eu adoro também isso. Só que essa pessoa que eu vou chamar ao palco, ele tem um diferencial. Ele quer que você saia daqui motivado com um plano. O objetivo desse palestrante é que você saia daqui motivado com um plano de gestão transformadora profunda. Então, família Rino Day, da maneira que a gente reconhece, da maneira que a gente recebe, como é que a gente recebe os nossos convidados, os nossos palestrantes, da maneira que ele merece, me ajudem aqui, ó. Faz, ó. Apesar dele falar que ele não é palestrante motivacional, então vamos dar uma carga de energia nele. Vamos mostrar o que é, quem é a turma mais entusiasmada do planeta. Me ajudem a receber aqui ao palco José Salib Neto. Seja bem-vindo, querido. Enorme estar aqui e estou mais feliz ainda que eu moro aqui perto, né? Porque geralmente eu tenho que viajar horas e horas para dar uma palestra. Nada melhor do que levar 15 minutos para chegar aqui perto de vocês. E como a Cristiane falou, eu sou um palestrante de gestão, sou um pensador. Estou publicando meu 13º livro de gestão agora em junho. Inclusive trouxe meu último 12º para ser sorteado aí para vocês. A Kemily vai coordenar isso. Pessoal, eu trabalho com gestão há mais de 40 anos. Eu já vi de tudo. Eu vi lá nos anos 70, com aquela coisa de só ser eficiente você ganhar o jogo, mercados limitados. Depois tivemos a globalização, mais competição, abertura de mercado. Depois tivemos aí a ascensão da tecnologia, repensar os processos, como você trabalha. Depois tivemos a transformação digital, ou seja, a tecnologia entrando com tudo, né? Na maneira como você pensa sobre gestão. Depois, quando eu achei que estava tudo tranquilo, veio em novembro de 2022, veio a explosão da inteligência artificial. Acho que vocês têm noção do que seja isso, né? E logo em seguida, veio a inteligência artificial agêntica, né? Que você agora pode se multiplicar através de agentes de inteligência artificial. Então, essas mudanças impactam muito
a maneira como vocês trabalham, como vocês geram, como vocês vendem e como vocês se relacionam com o cliente. Não basta mais só vontade, não basta só motivação. Se você não tiver a gestão correta, a coisa não vai funcionar. E é exatamente isso que eu vim fazer aqui. Quando a gente entra numa igreja, né, e vê um público tão motivado, né, fala, cara, eles estão esperando aqui que é um cara que vai fazer todo mundo pular. Eu não sou esse cara. Eu sou um cara de fazer a coisa acontecer, tá? O slide aqui. Bom, eu fundei uma empresa com 26 anos chamada HSM, com o propósito de trazer o melhor do pensamento gerencial através dos principais pensadores da gestão. Fundei em 1986, tinha apenas 26 anos, fiquei na empresa há 30 anos e, como eu falei, trabalhei com todos esses grandes pensadores. Então eu consegui basicamente enxergar todas essas transformações da gestão. Em 2017, já completando meus 30 anos de empresa, já estava na hora já de pensar em um outro movimento, não queria acabar minha vida na mesma empresa, né? Hoje ela está muito bem tocada, fazendo um impacto bastante grande, deixei ela muito bem preparada para o futuro. E eu saio com uma grande angústia, né? Porque a partir, como eu trabalhava com muitos palestrantes, né? A partir de 2000, 2005, o interesse do meu público por palestrantes estavam mais em palestrantes voltados à tecnologia do que realmente voltados à gestão. Eu que trabalhei com todos os pensadores das principais universidades do mundo, aquilo lá começava a me intrigar. Como eu estava aqui, tinha que estar sempre 2 anos na frente do meu público, eu, logicamente, corria para acontecer. Quando eu saí da HSM, eu fiz uma pergunta: o que pode ter acontecido que aqueles grandes pensadores, que foram os caras que desenharam o mundo da gestão, perderam o seu protagonismo? O que pode ter acontecido com dezenas e dezenas de empresas que se perderam pelo caminho? Nunca na história do mundo, do business, dos negócios, tantas e boas empresas se perderam. Então foi com essa pergunta que eu e meu parceiro Sandro Magaldi, que trabalhou comigo na HSM, escrevemos um livro chamado Gestão no Manhã, que é o livro mais vendido da história do Brasil da gestão, com mais de 1 milhão de cópias vendidas. E aí iniciou-se, né, logo em seguida da HSM, eu que estava planejando tirar um sabático depois de 30 anos de trabalho, comecei a trabalhar numa outra área da gestão, do outro lado do palco, né? Antes eu era atrás do palco, agora eu sou no palco. E aí começamos uma produção insana de conhecimento. A gente viu que hoje a maioria dos gestores como vocês, porque vocês são gestores e gestoras, estavam com ferramentas antigas, não estavam com as ferramentas corretas para competir nesse mundo dirigido pela tecnologia e pela inteligência artificial. E aí nós escrevemos mais 12 livros, né? O 13º está sendo publicado agora em junho. Para a gente entender das mudanças, né, a gente tem que entender também da onde a gente veio, da onde a gestão veio. A gestão, ela começa no final de 1700 com a invenção do motor a vapor. Antes do motor a vapor, tudo era feito com braço, com cavalo, com força. De repente veio uma máquina e a maneira de fazer as coisas foi totalmente transformada. Foi a mesma coisa do impacto que a inteligência artificial tem no mundo hoje. E nessa época apareceu um cientista chamado Frederick Taylor, né, que identificou essa nova maneira de trabalhar e criou o que nós conhecemos como gestão científica, onde o propósito da gestão científica é tirar eficiência, ser mais eficiente que o seu concorrente. A concorrência era pequena, quem fazia bem as coisas tinha sucesso, quem não fazia fracassava. Esse tipo de pensamento foi até o final dos anos 70, pessoal. Olha que coisa, mais de 100 anos com esse pensamento. Até que em 1980, 81, a gente tem o advento da globalização, os mercados começam a se abrir, a gente começa a ver empresas de outros países competindo, uma competição mais intensa. E nesse momento,
apareceu um pensador da gestão chamado professor Michael Porter, que identificou esse mundo da competição. Ele criou, para vocês terem uma ideia, em 1980, o primeiro curso de estratégia na principal universidade do mundo, que é Harvard. Ou seja, a estratégia, no fundo, é uma área da gestão nova, né? A gestão começou lá atrás, em 1980, era a gestão nova. E esse pensamento durou muitos e muitos anos. Tanto é que eu trabalhei com ele durante 25 anos. E ele mudou a palestra, mudou um slide uma vez em 25 anos. Por quê? Porque o mundo era previsível. Você podia criar uma palestra e ficar com ela durante muitos anos. Eu sei porque eu que cuidava dos slides dele, né? Um slide. Ele mudou do exemplo do Neutrogena para o exemplo do Nespresso. Estava errado? Não, ele estava certo para aquele momento. Por outro lado, paralelamente, lá nos anos 70, 1972 para ser mais preciso, um cientista chamado Gordon Moore, eu prometo que eu não vou falar tantos nomes, mas são alguns nomes, mas são nomes que vocês precisam ter como referência. Ele inventou o microprocessador. O que é o microprocessador? Aquele chip que está dentro aqui do nosso celular, né? A inteligência da tecnologia que está dentro dos carros, desse monitor, dos robôs, de tudo. E quando ele inventou o microprocessador, ele afirmou o seguinte: o número de transistores, que são pequenas partículas que dão velocidade à tecnologia, iria dobrar de capacidade a cada 18 meses e o custo ficaria igual. Em 1972 ninguém entendeu absolutamente o que ele falava. Ele lançou o primeiro microprocessador em 1972 com 2.300 transistores. Hoje, no microprocessador da NVIDIA, que é a empresa mais valiosa do planeta, tem 208 bilhões de transistores. E é exatamente esse transistor que dá velocidade nas coisas. Se você acha que o mundo hoje está rápido, vocês não têm ideia do que vem pela frente. Então, o meu papel aqui é mostrar uma nova maneira de pensar em gestão diante dessa velocidade. E aí a gente volta para esse meu timeline aqui e entra aqui quando você tem essa explosão da velocidade, né, na tecnologia, você entra aqui nos anos 2000, 2002, que a gente chama de quarta revolução industrial, onde a gente entra no mundo exponencial, a concorrência vem de todos os lados. Por quê? O que a tecnologia faz? Ela quebra barreiras, empodera o cliente. Ela quebra barreiras e empodera o cliente. Ok? Então, com isso em mente, né, a gente já tem esse timeline, e hoje o jogo anteriormente era ganho na eficiência. O jogo hoje é ganho nas ideias, na criatividade, né? Porque nós temos muitas possibilidades, né? Antigamente, né, na evolução do mundo, o futuro sempre era uma evolução do passado, não mais, né? Não é mais a lógica do passado. A partir dos anos 2000 também, nós vimos centenas das maiores empresas do planeta se perdendo pelo caminho. Aqui nesse slide que eu mostro aqui, a maioria dessas empresas não está mais aqui. Aquelas tradicionais, como Nokia, Blockbuster, mas também Toys R Us, Kodak, a Circuit City, né, que foi uma grande varejista de tecnologia, produtos de tecnologia, BlackBerry, Polaroid, e empresas que estão ainda no mercado, né, mas perderam completamente sua relevância. A GE, por exemplo, era a maior empresa do planeta nos anos 2000, valendo 600 bilhões de dólares. Hoje, 26 anos depois, ela vale metade do que ela valia em 2000. Né? A Motorola, por exemplo, ficou completamente perdida, acabou sendo vendida e é uma empresa assim que está a máquina. E a empresa que inventou o celular, por exemplo, ela inventou o celular. Então, como as empresas se perdem? E aqui no Brasil não é diferente, né? Mais empresas, varejistas então, no mundo,
existe uma grande a questão, né? Se vale a pena ir na loja hoje, né? Para que serve uma loja, né? E essas empresas varejistas continuam se perdendo. Aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Empresas consagradas, Lojas Bahia, Casas Bahia, Marisa, né? Saraiva, TikTok, não é TikTok, é Tokstok, TikTok, né? TikTok na cabeça aqui, também se perderam. Na verdade, a gente pode falar, pô, será que essas empresas não tinham tecnologia? Na verdade, se você pensa bem, que a Xerox, por exemplo, que é outra empresa que se perdeu, a Xerox, ela inventou toda a computação moderna que nós conhecemos, o mouse, o primeiro computador pessoal, a interface gráfica, tantas outras tecnologias. Se você pegar a Motorola, por exemplo, inventou o celular, né? Polaroid inventou a tecnologia digital, assim como a Kodak. Então, no fundo, as empresas não perdem por causa da tecnologia. Eles perdem porque não conseguem adaptar a gestão dentro das transformações. Porque tecnologia qualquer um pode ter. Qualquer empresa com dinheiro pode contratar. Mas a transformação da gestão é outra história. Isso se dá com a transformação das pessoas, né? Esse senhor aqui, do lado desse bonitão, sabe bom? Chama-se Peter Drucker. Peter Drucker, ele é o principal pensador da gestão, é o pai da gestão moderna. Eu trabalhei com ele durante 14 anos, eu o conheci quando eu tinha 31 e ele 81. Uma amizade improvável do principal pensador da gestão com um empreendedor brasileiro. E eu sempre que ia na casa dele, lá na Califórnia, eu perguntava a Peter, como eu posso ter sucesso durante muitos anos? E ele me respondia, José, as árvores não crescem até o céu. Muitos anos de sucesso fazem com que as empresas parem de fazer perguntas. Só tenham as respostas. Então, fazer perguntas o tempo todo é fundamental em qualquer gestão. Tanto é que eu escrevi um livro chamado Arte de Fazer Perguntas Transformadoras, que eu recomendo para vocês. Mais dois senhores, eu acho que é muito importante vocês conhecerem essas pessoas que eu mostro para vocês seguirem elas. De um lado, aqui o Jim Collins, que é considerado o maior pensador vivo da gestão. Seus livros venderam mais de 10 milhões de cópias. E do outro lado, o Jeff Bezos. O Jim Collins, durante muitos anos, tem estudado empresas que duram muitos e muitos anos, empresas duradouras, que é o sonho de todo mundo. E todo o pensamento dele está em torno de como eu posso criar uma empresa que dure muitos e muitos anos. Esse é um pensamento perigoso, porque no momento que você faz alguma coisa certa, você acha que aquilo lá vai durar o resto da vida. E não é assim. Se você pegar o Jeff Bezos, fundador da Amazon, ele fala o seguinte, toda empresa caminha para a mediocridade. E a única maneira de tornar a empresa mais longeva é se reinventando, buscando novas maneiras de fazer as coisas, sendo paranoico. Eu, por exemplo, sou paranoico. Muitas pessoas dizem, pô, você só pensa no pior. Eu acordo pensando assim, eu acho que eu vou perder relevância. O que eu tenho que fazer? Eu saio correndo para me reinventar. Né? Eu não acordo assim, poxa, Salib, construtor da HSM, a maior empresa de eventos do Brasil, uma das maiores do mundo, autor de 13 livros. Eu acordo todos os dias falando, se eu não aprender, se eu não ver o que está acontecendo no mundo, eu vou ficar relevante. E ficar relevante é quase tão duro quanto morrer, né? Não consigo ver uma vida onde eu não seja relevante. A gente vive hoje num mundo de grandes disrupções. Disrupções são aquelas mudanças bruscas que acontecem no ambiente, né? E de uma maneira muito mais rápida. As mudanças sempre aconteceram, só que agora elas acontecem de uma maneira muito mais rápidas e bruscas. Para vocês terem uma ideia, há uns meses atrás eu estava voltando dos Estados Unidos e eu vi que uma empresa chamada DeepSeek chinesa, que faz a mesma coisa que o ChatGPT, fez com 5 milhões de dólares o que o ChatGPT gastou 6 bilhões de dólares para fazer, ou seja, uma percentagem muito pequena para fazer a mesma coisa. No mesmo dia, no
mesmo dia, a Nvidia, que é uma empresa de microprocessador do planeta, perdeu 50% do seu valor. Eles perderam 500 bilhões de dólares, meio trilhão de dólares, em 2 dias. Por outro lado, a Apple e a Starlink, a Apple e a Starlink anunciam uma parceria, dizendo o seguinte, que a partir do momento que você vai comprar o iPhone, no momento próximo, ele já vem com a Starlink dentro, ele já vem com a internet, porque a Starlink é dona de 65% dos satélites do planeta. Ou seja, você vai ter internet à vontade, pagando uma fração do custo que nós pagamos para TIM, para Vivo. Está vendo o tamanho disso? Está vendo o que vai acontecer, por exemplo, com as operadoras? E do outro lado, nessa minha viagem, eu vim e teve uma notícia que eu não sabia se era um rumor, se era uma notícia dizendo que os chineses iriam comprar a Volkswagen. Eu falei, não é possível. Volkswagen da Alemanha, tradicional. Com todo respeito, imagina um alemão trabalhando com chineses, né? Bem desafiador. Eu falei, será que é possível isso? Aí eu estou andando com o Fábio, que me dirige já há muitos anos para ir nos eventos, para São Paulo, e ele veio me mostrar muito orgulho do seu novo carro, o Nivus da Volkswagen. Você sabe que São Paulo, né? Minha família não está bem protegida, mas a gente vai para São Paulo, a gente não tem mais buracos, não tem crateras. E como nós fomos para São Paulo, nós passamos num buraco e eu fui segurar eu falei, Fábio, como é que chama isso aqui? Ele olha para mim e fala, seu Salib, puta que pariu, né? Eu falei, Salib, o que eu fiz de errado para você falar uma coisa? Ele falou, é o nome disso. Não é verdade? Eu dei essa palavra nos Estados Unidos, você não tem a tradução desse nome, vou falar a palavra de novo, não tem a tradução, eu tive que inventar um termo, holy shit. Nos Estados Unidos é alguma coisa como merda abençoada, entendeu? E o que aconteceu? Aí eu comecei a entender que era possível que os chineses iriam comprar ou acabar com a Volkswagen. Eu acabei de dar uma BYD para minha esposa, no terceiro, e o carro veio com um microfone para karaokê. Karaokê. Enquanto os alemães estão tirando uma peça de R$20, os chineses estão embutindo um microfone para você fazer karaokê, e os bancos fazem massagem nos 2 bancos. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Enquanto um tira, o outro dá. Hoje no mundo é um mundo de encantar as coisas, de todos os lados. Não é só vender produtos. Vocês terem uma ideia? Toda semana tem o que aconteceu de novo na inteligência artificial. Nos últimos 7 dias foi com o que aconteceu, as mudanças que aconteceram na inteligência artificial nos últimos 7 dias. Então aquelas mudanças que levavam anos para acontecer, agora acontecem em dias. E com isso, pessoal, a gente volta para o mundo da gestão, que é o meu papel aqui, em trazer conceitos de gestão para vocês se situarem. A gente coloca o que a gente chama de ponto de inflexão estratégico. O que é ponto de inflexão estratégico? São esses momentos de grande ruptura que fazem a gente repensar tudo que a gente sabe sobre gestão. Estamos num ponto de inflexão que acontece talvez a cada 125 anos, pessoal. É o momento que nós estamos agora. Como foi a invenção da máquina a vapor, né? Do motor a vapor, nós estamos basicamente nesse momento. E a gente não adianta só reinventar a estratégia, pensar nova forma, a gente tem que se reinventar. Por isso que eu acordo todos os dias paranoico, porque eu acho que de repente vai ter algum robô aqui no meu lugar dando uma palestra melhor que eu. Ok? Com isso, pessoal, a gente vai falar de novo do Peter Drucker, né? Ele criou vários conceitos de negócio, inclusive
mencionei, eu trouxe meu último livro, que é livro sobre como as ideias dele continuam guiando os líderes do mundo exponencial. E um dos capítulos que ele chama de teoria do negócio. O que é a teoria do negócio? A organização deve tratar sua teoria do negócio como uma hipótese a ser testada, contestada e atualizada conforme o mundo muda. Ou seja, ele enxerga a empresa como uma hipótese. A gente pode enxergar a empresa em tijolos, em produtos, e ele enxerga a empresa como uma hipótese a ser repensada, retestada, né? Você tem um ambiente que nós vivemos hoje em total transformação, com uma rapidez que a gente nunca viu. Isso faz a gente repensar o papel da nossa organização, ou da organização que a gente representa, no caso de vocês, dizendo o seguinte: será que a nossa missão está de acordo com o que o cliente deseja? Será que as nossas habilidades de gestão servem para o mundo que nós vivemos hoje? Hoje, pessoal, a gente tem que se reinventar, a gente tem que aprender novas habilidades. O número de habilidades hoje é insano. Se você não souber hoje transitar no chat GPT, no notebook LM, em todas essas inteligências, você é engolida por elas. Aquele mundo da boa conversa, simpático, acredite em mim, ele está cada vez menor, porque o cliente, às vezes, ele sabe mais sobre o produto do que você mesmo, ok? As empresas antes morriam por fazerem mal às coisas. As empresas hoje morrem, aquelas empresas que eu mostrei para vocês, morrem por fazer bem as mesmas coisas durante tempo demais. Aquelas Kodak, Blockbuster, Nokia da vida, elas não morreram por fazer algum produto ruim, mas fizeram muito bons produtos num mundo que já não fazia mais sentido, ok? A Intel, por exemplo, olha que tragédia. A Intel, que foi a empresa mãe do microprocessador, que teve muito sucesso, não soube se reinventar. Eles acharam que o microprocessador, que servia para o computador, ficaria por muitos anos. Ou seja, não enxergaram o celular, o mobile. Fizeram microprocessadores para computadores e não fizeram para o mobile. E pior ainda, não fizeram microprocessadores para inteligência artificial. No ano passado eles tiveram um prejuízo de mais de 10 bilhões de dólares. Ficaram focados aí na unidade central de processamento, né, chips para computadores, enquanto a NVIDIA enxergou a inteligência artificial vindo. Primeiro eles entraram no mercado de games, que a Intel não queria, porque achava pequeno demais, né? Não é porque uma coisa é pequena que ela vai ser pequena para sempre. As grandes empresas fracassam porque acham que alguns mercados são pequenos demais para entrar, mas quando esses mercados explodem, eles já estão atrasados, né? Geralmente a burocracia faz com que isso aconteça, né? A burocracia foca no que pode ser versus no que deveria ser. Esse é um grande empresário americano, Peter Thiel, né, que é um dos pais da tecnologia moderna, e ele fala o seguinte: vá atrás de mercados tão pequenos que ninguém os percebe. Vá atrás de mercados tão pequenos que ninguém os percebe. Esse é o Gordon Moore, o pai do microprocessador da inteligência artificial, o pai do microprocessador, né, que criou a Intel, só que ele faleceu já há muitos anos, ou seja, a sucessão dele não entendeu as mudanças, né? E aqui está o Blackwell, né, que é o microprocessador com 208 bilhões de transistores. Então, pessoal, para vocês entenderem, existem duas leis da tecnologia que vocês têm que estar ligados. A primeira é a lei de Moore, a lei do Gordon Moore. O poder do processamento tecnológico dobra, a cada 18 meses o custo fica igual. Na verdade, esse é uma referência, quando ele fala dobra de capacidade, é uma referência. A outra lei é de um pensador
tecnologia, talvez o maior futurista de tecnologia hoje, chamado Ray Kurzweil. E ele basicamente está falando aqui nesses 2 parágrafos, que toda a tecnologia que é criada, ela é construída em cima da outra. E ela chega num ponto de fusão. E essa fusão cria um novo ambiente. Isso aconteceu, essa grande fusão de tecnologias, aconteceu em 2007, pessoal. Olha o que aconteceu em 2007. O iPhone, a Apple lança o iPhone, a Netflix vai para o streaming, o Twitter é lançado, a Airbnb é lançado, a IBM lança o Watson, tantas outras coisas. E o que está acontecendo agora, pessoal, é a mesma coisa que aconteceu em 2007. Essa inteligência artificial que apareceu em novembro de 2022, na verdade, nada mais é do que uma junção de tecnologias. Por isso que é tão importante entender essas mudanças para ver como é que vocês vão se posicionar dentro delas, né? Os verdadeiros avanços ocorrem na convergência, essa convergência de tecnologias. Com isso, pessoal, nós temos o que a gente chama de colapso no tempo e espaço. Com essa velocidade toda, a gente tem que ressignificar o que a gente entende por tempo. Porque a gente vive hoje numa sociedade instantânea, de resposta para agora, não é para amanhã, né? Bem-vindos à era do empoderamento da satisfação instantânea do cliente. Bem-vindos à era do cliente nunca satisfeito. Porque hoje, esse cliente que fica satisfeito hoje, com a velocidade que nós temos, amanhã ele pode não estar mais. Ok? Por isso a gente criou, né, o que a gente chama de estratégia baseada no tempo, que tem a tecnologia em cima, alimentada pelo microprocessador. Ela dá velocidade, só que essa velocidade vai em crescimento composto, faz a gente ressignificar o que é tempo, porque mercados, empresas e clientes estão em constante transformação. Uma empresa que entendeu muito bem isso foi a Shein. A Shein está devorando o varejo, no mundo inteiro, pessoal. Por quê? Porque os varejistas tradicionais, eles compram a mercadoria com 1 ano de antecedência para distribuir em 6 meses. Ou seja, tem o produto errado no lugar errado. Eles estão tarde. As mudanças hoje são muito rápidas. E é exatamente aí que entra a Shein, né? A Shein, no ano passado, pessoal, faturou no Brasil 15 bilhões de reais, sem ter uma única loja. E ainda com a taxa dos, como é que chama? Dos produtinhos, né? Das bolsinhas, das caminhonetas. Marcas tradicionais estão perdendo relevância, não por causa do preço, mas porque a Shein domina o ritmo da cultura, da velocidade, pessoal. A Shein, por exemplo, ela lança 2.000 novos produtos por dia. Na verdade, esses produtos não existem. Eles lançam nas redes e, de acordo com a reação do público, se a reação é forte, aí que eles vão fabricar o produto. Ou seja, eles têm o produto certo no lugar certo. Ao transformar dados em design, eu vou ler aqui direitinho, né? Em mídias sociais, aqui, ó. Eles agem em transformar dados em design e mídias sociais em uma cultura. A Shein construiu um império que os varejistas tradicionais não conseguem acompanhar, ou seja, a velocidade no centro. A Shein não está apenas vendendo roupas acessíveis, ela está vendendo velocidade como estratégia. A meta é construir sistemas que antecipam as tendências. A velocidade, pessoal, não é correr, não é acordar e falar assim, tem que ser mais rápido, porque o Saribão falou que nós temos que correr. Não é isso, é pensar diferente. Como nós podemos redesenhar os nossos sistemas, a maneira de vocês aproximarem os clientes de uma maneira mais rápida e não sair correndo. Por isso que nós temos tanta gente hoje com burnout, porque o que as empresas não estão se reinventando os seus processos, estão fazendo com que as pessoas corram mais. O ser humano não aumenta, ok? Passando o slide aqui. Mas como é que eu fico mais
rápido. Algumas dicas, ok? Trate o seu negócio como um negócio baseado na informação. Reaja à velocidade dos dados. Os dados estão mostrando, reaja rápido, não demora. Construa velocidade e adaptabilidade aos novos cenários. Aprenda rapidamente, aprenda mais rápido que os outros. Procure equilibrar modelos de negócios que funcionam agora com os modelos de negócios que vêm. E, o principal, se libere dos modelos de negócios que não fazem mais sentido. Pessoal, essa apresentação está aqui com a Rinode e fica à disposição de vocês, tá? Depois vocês entrem em contato com eles. É importante que vocês assistam isso e passem para as pessoas que trabalham com vocês, porque senão só vocês vão entender. Eu falo isso, né? Tem muitos palestrantes por aí que não permitem que dividam seus slides, né? Só que eu sou muito inquieto, acordo todo dia achando que o mundo vai acabar e fico reinventando o tempo todo. Então, essa aqui é a 45ª apresentação desse tema, do mesmo tema. Slide aqui, pessoal. Está mudando. Então, com isso, pessoal, a gente tem aqui esse framework, né? Esse modelo de pensar, movido pelo Ministério que vai cada vez mais rápido, né? Dobra de capacidade, triplica de capacidade a cada poucos meses, e faz com que a gente repense nossos modelos de negócio, nossa maneira de aproximar o cliente, nossas habilidades de liderança e a própria cultura da empresa. E a cultura não é só na Rinode, a cultura de vocês também, né? Quando o ritmo da mudança dentro da empresa for ultrapassado pelo ritmo de mudança de fora da empresa, o fim está próximo. Ou seja, a gente tem que correr mais rápido do que as mudanças que ocorrem lá fora. Então, com isso, eu vou pegar alguns insights aqui. Ok, Salvador, esse aqui que eu dei para vocês é o contexto que nós vivemos. Okay? Esse contexto. E agora eu vou entrar na parte assim, ok, dentro desse contexto, como é que eu vou competir? Como é que eu vou competir com as outras máquinas? Como é que eu vou vender mais dentro desse novo contexto? É interessante, quando a gente fala competir, significa que nós temos que ter uma estratégia, né? O que é estratégia? A gente pode definir estratégia como um plano de ação ou projeto concebido para se alcançar um objetivo importante ou abrangente. No fundo, a definição de estratégia, ela não muda, nunca vai mudar. O que muda é a maneira de você chegar lá. Isso sim muda, né? A estratégia define a sua vantagem competitiva e a sua posição única no mercado. E aqui nós, para a gente falar de estratégia, a gente tem que voltar para aquele timeline, né? Que a gente começa lá na primeira Revolução Industrial, que durou até o final dos anos 70, depois do mundo da competição, né? Que é a era da concorrência, e depois, a partir dos anos 2000, a gente entra na era exponencial, onde a concorrência vem de todos os lados, e a gente entra na fase do cliente, né? Do foco, obcecado pelo cliente. Esse aqui, pessoal, chama-se Jack Welch. Quem já ouviu falar dele? Ele foi eleito nos anos 2000 como o CEO do século. Ele criou a maior empresa do planeta. Ele era conhecido, né? O apelido dele era Neutron Jack. Ele chegava nas fábricas para visitar, e no dia seguinte tinha 20% a menos de pessoas, né? Tamanha a frieza dele, totalmente focado em eficiência. Era um exemplo, foi estudado no mundo inteiro. Por quê? Porque era focado muito em eficiência, muito na questão da competição, de matar o concorrente, de comprar o concorrente, conhecido por fazer grandes compras, pagar 100 bilhões de dólares, 80 bilhões de dólares. Ele se endividava muito da empresa, mas por outro lado o preço da ação subia muito. Só que a partir dos anos 2000 a coisa mudou. A tecnologia explodiu, diminuiu barreiras, para você entrar agora em um mercado é mais fácil. A gente entra numa nova era, a GE não entendeu isso, começou a ter concorrentes de todos os lados, já não inovou, e a empresa hoje vale metade, já chegou a valer 30% do que valia nos anos 2000, pessoal. Era uma empresa para estar valendo hoje 3 trilhões de dólares, né?
passar aqui rapidinho. E aqui, pessoal, um livro que foi escrito sobre ele, meio cruel, né, 2 anos atrás, que virou um best-seller, O Homem que Acabou com o Capitalismo, ou seja, aquela coisa de competição faminta, né, de ter que destruir alguém para ter sucesso, né? E hoje, o maior capital que você pode ter é a sua imaginação, sua criatividade e conhecimento de tecnologia, conhecimento de dados. Você não precisa ser um programador, mas você precisa ter essa consciência da tecnologia para poder abordar os clientes de uma maneira diferente. Aquele mundo de abordagem que vocês tinham, ele não existe mais, pessoal. A abordagem agora é outra. E não tem jeito, não tem motivação e vontade de vencer que resolva isso. A gente só resolve com conhecimento. Essa aqui. Vou pular esse slide aqui. Então, pessoal, a gente veio do mundo lá dos anos 70, dos anos 90 até os anos 2000, da era dos mamutes, onde você conseguia bater o seu concorrente com força, com compras, esmagando ele, né? E o que a tecnologia fez? Ela empodera o cliente e ela rompe barreiras. Então a gente entra aqui na era das abelhas. Então a gente vem da era dos mamutes para a era das abelhas, porque todas as barreiras estão sendo quebradas pela tecnologia. Desculpa, está demorando um pouquinho para mudar aqui. Pessoal, esse aqui é o professor Michael Porter. Ele foi a maior autoridade mundial em estratégia nos anos 80. Eu trabalhei com ele, como eu mencionei, 25 anos. Ele mudou um slide em 25 anos. Ele era um deus, um deus. Ninguém dava um passo sem pensar no professor Michael Porter, da Harvard, da Universidade de Harvard, né? E ele, então, ele criou, entre outras coisas, o que a gente chama modelo das 5 forças. Esse modelo foi usado em todas as escolas do mundo, em todas as empresas do mundo. O que mostrava esse modelo? Primeiro, no centro, rivalidade e concorrência, ou seja, não aparece cliente aqui. Em cima, poder de barganha dos fornecedores. À direita aqui, ameaça de produtos substitutos. À esquerda aqui, ameaça de produtos entrantes. Embaixo, o poder de barganha do cliente, ou seja, no modelo dele, o cliente estava no último lugar. Ou seja, o objetivo das empresas era matar todo mundo para ficar com o cliente para ele. E o mundo já não é mais assim, né? Então esse modelo fracassou. Ele teve muito sucesso quando o mundo era daquele jeito, só que ele não foi adaptado, ele não conseguiu criar um novo modelo, né? E a empresa de consultoria dele quebrou. Porque não soube, porque todo projeto de consultoria que ele fazia era para focar no concorrente da empresa e não criar valor para o cliente. Então, pessoal, eu estava o professor Porter me convidou para um jogo de beisebol nos Estados Unidos e a gente acidentalmente encontrou o Jack Welch. Então, o Jack Welch, que teve um tema de um livro terrível, né? E o Michael Porter, que a empresa quebrou. Então, depois da palestra, pensem bem se vocês querem tirar uma foto comigo, tá? Esse é o Jeff Bezos, pessoal. Se você é focado na competição, você terá que esperar até que um competidor faça algo. Se você é focar no cliente, você pode ser pioneiro. O Steve Jobs fala assim: você não tem que fazer melhor que a concorrência, você tem que ser diferente da concorrência, né? A gente vem da vantagem competitiva sustentável que foi criada pelo professor Porter, porque o ambiente não mudava muito. Então você criava uma vantagem competitiva que você podia dormir muito em cima dela. Só que hoje, com a tecnologia, você tem o que a gente chama de vantagem competitiva transitória. A vantagem competitiva dura pouco hoje, né? A estratégia hoje não significa criar uma grande muralha, como eu mencionei nos exemplos do Jack Welch e do Michael Porter, mas sim construir muros menores. As vantagens competitivas são continuamente criadas, corroídas e recriadas. Eu vou mencionar mais 2 grandes, na verdade são 3 grandes pensamentos de estratégia, ok? O primeiro do Porter, o segundo de 2 consultores que eu trabalhei
quando eu estava na HCM, um chama Fred Burstall, eles escreveram um livro nos anos 90 chamado A Disciplina dos Líderes de Mercado. Esse livro na época bombou. E nesse modelo deles, eles mostravam que você tinha que escolher ou ser operacionalmente excelente, ou você ter liderança de produto, ou você ter o conhecimento, intimidade com o cliente. O mundo hoje já não é mais do ou, o mundo do hoje é do e. Você tem que ser operacionalmente forte, um produto forte, com intimidade forte. É exatamente isso. E a gente tem um exemplo da Best Buy. A Best Buy nos Estados Unidos é uma grande loja que vende produtos de tecnologia, que basicamente estava quebrada, né? E aí esse CEO assumiu, o Robert Joly, escreveu um livro, inclusive, muito bacana. Ele fala o seguinte: a melhor resposta para 98% das perguntas, do tipo ou isso ou aquilo, inclui conjunção e. De novo, a gente vive no mundo do e hoje. E aqui está basicamente a maneira como ele vê o negócio dele. Você tem um propósito forte, com clientes encantados, fornecedores encantados, comunidades prósperas, tudo em volta de um ciclo onde um componente fortalece o outro. O terceiro pensamento final vem de dois grandes pensadores da gestão, um indiano chamado C.K. Prahalad e um americano chamado Gary Hamel. Eles criaram um conceito chamado competência central da empresa, que significava o seguinte: quando você tinha dúvidas sobre o seu negócio, quando você não estava indo bem, você voltava naquilo que você realmente faz bem. Realmente faz bem. Então você voltava para aquilo. Isso é fundamental, saber o que você faz bem. Mas se você olhar só dessa maneira, pode ser um perigo muito grande, né? Porque você depende do seu negócio, excessiva do seu negócio principal, daquela fortaleza, né? Essa prática faz com que você olhe para o espelho, né? Olhe pelo espelho e não para o futuro, né? Você tem aqui empresa, por exemplo, como a Blockbuster. Quando a tecnologia explodiu, o streaming, né, e apareceu a Netflix, na verdade a Netflix também alugava DVD, mas de uma maneira diferente. Mas a Netflix entendeu que a tecnologia, que as pessoas poderiam assistir filmes de outras maneiras. E a Blockbuster falou: não, essa tecnologia vai durar 20 anos. Por isso que eu mencionei para vocês entenderem aquelas duas leis, a lei de Moore e a lei dos retornos acelerados. Por isso você tem que entender, quando essa lei vem, o pensamento muda. O que aconteceu com a Blockbuster? Quando a Netflix foi do streaming, a Blockbuster falou: mas o que eu faço de melhor? As minhas lojas são muito melhores que todas. Eu vou reforçar minhas lojas. Em 6 meses eles quebraram, porque ninguém mais queria sair de casa para alugar um filme, né? Com isso, você pode desenvolver uma mentalidade protetora e defensiva, né? E não investir mais em novas competências, né? Por isso que eu digo que cada um de nós, de vocês hoje, tem que buscar novas competências. O que trouxe vocês aqui até agora não vai ser o que vai levar vocês adiante. O que a empresa fez ontem talvez seja irrelevante hoje, dependendo do negócio, né? Na era digital, a vantagem competitiva é a capacidade de conquistar repetidamente a satisfação do cliente por meio da inovação contínua. A inovação não é algo que acontece a cada alguns anos. Ela acontece diariamente. Não é só a inovação do produto, a inovação na maneira como você vende, como você aborda o cliente, como você distribui o produto, né? Por exemplo, você pega no caso da Netflix, na verdade ela mostra o mesmo filme que a Blockbuster mostrava, só que de uma forma diferente. O filme é o mesmo, é verdade? E a gente então desenvolveu, eu e meu parceiro Sandro, desenvolvemos aí uma maneira de pensar em estratégia. Você tem o cliente no centro, não mais o concorrente. Você tem a inovação lado a lado, não é mais que acontece de vez em quando, mas como é que eu inovo de uma maneira repetida, entendendo os dados, enxergando o que está acontecendo, os dados, inteligência artificial.
com esses dados você vai inovar repetidamente. Você também precisa ter uma cultura que impulsione tudo isso, ou seja, a cultura, aquele jeito que você trabalha também tem que ser revisto. E você tem que ter sistemas ágeis, né? Ninguém mais espera por nada. E agora eu vou, finalmente, aqui, eu vou mostrar para vocês a evolução de como o cliente pensa. A gente veio lá nos anos 80, 90, onde as empresas começaram a falar do foco no cliente. O que é importante para o cliente? Vamos desenhar uma estratégia que seja boa para o cliente. Aí vem a tecnologia. A tecnologia começa a mudar a nossa maneira de pensar. Você vem com o que a gente chama de customer centricity. Eu boto algumas palavras em inglês aí para ser mais canteiro, né? Mas traduzindo aqui é centralidade do cliente. Você usa as tecnologias digitais para criar produtos mais personalizados. E a gente vai agora para o que a gente chama de customer proximity, proximidade com o cliente. Entender que cada cliente é único. Você desenhar propostas, produtos, serviços para cada cliente. A inteligência artificial permite isso. Mesmo dos jeitos mais básicos, né? Antigamente os clientes eram vistos, tratados como grupos homogêneos. Grupo dos médicos, grupo dos engenheiros, mas são pessoas, cada um com um gosto diferente. Como eu mencionei, o foco do cliente, vou passar rápido aqui, a gente coloca o cliente em primeiro lugar. O Customer Centricity, que usa as tecnologias digitais para criar um valor para cada cliente, né, utilizando as tecnologias digitais. E o Customer Proximity, que significa criar, produzir e fornecer o que os clientes querem, onde e quando eles quiserem. Aí vem a inteligência artificial. Você tem o produto, o serviço, da maneira que ele quer, onde ele quiser e quando ele quiser. E se você puder ter tudo o que quisesse? E se tudo fosse produzido na mesma hora? Produtos e serviços, experiências sob demanda. Com isso a gente, já indo por finalmente, né, a gente vem lá nos anos 70, que a gente chama One Size Fits All, ou seja, número 43 para todo mundo, para a era dos nichos dos anos 80, nichos de mercado, para a era da customização, anos 90, 2000, para a era da hiperpersonalização, principalmente trazida pela inteligência artificial. Né? A hiperpersonalização nada mais é do que a utilização de dados de inteligência artificial para criar experiências cada vez mais únicas para os clientes e consumidores. Isso é importante, pessoal. Tem estudado bastante o papel da inteligência artificial nessa nova era. O consumo antes deixa de ser guiado por barras de busca, ou seja, entrar lá no Google e pesquisar qual é o melhor produto. O Google geralmente ele coloca na frente quem anuncia mais para eles, né? Hoje, pessoal, o jeito de comprar mudou. Antes era pesquisar, comparar, clicar e comprar. Agora é conversar, descobrir e comprar. O poder de hoje está nas mãos do consumidor, cujo comportamento está sempre mudando. A partir do momento que você tem novas tecnologias, o comportamento do consumidor ele começa a mudar. E você tem que estar na frente dele, não atrás dele, né? E finalizando aqui, pessoal, a gente vive, como eu mencionei para vocês no começo, as mudanças sempre ocorreram. Só que as mudanças que estão acontecendo hoje são muito mais rápidas e mais profundas, que faz com que a gente tenha que arriscar mais. O maior perigo hoje é ficar parado, torcendo para que as coisas voltem a ser como antes. Não são. Para isso, pessoal, a gente tem que ter coragem. É melhor errar do que ficar parado. A gente tem que ter coragem. Coragem é um caso do amor, de amor com desconhecido, queira ou não. Pessoal, de novo, esses slides são de vocês, só falar com a Renaudet. Um prazer falar com vocês. Né? É a segunda vez, eu fico muito honrado de ter sido convidado a segunda vez. Significa que acho que vocês gostaram de alguma coisa, né? De novo, desculpa eu não ter pulado, gritado, né? Como pastor aqui. Mas eu procurei mostrar para vocês como vocês podem melhorar. Tem muita coisa legal. É um mundo que dá muito medo. Por outro lado, é um mundo que nunca trouxe tantas oportunidades.
Eu comecei nos anos 80 com uma inflação de 5.000% ao ano. Era muito difícil, pessoal. Sem investidor, sem private capital, todas essas coisas. E a gente tem um mundo hoje de muitas oportunidades para vocês chegarem, inventar 1000 maneiras de vocês chegarem nos clientes de vocês. Tá sempre uma honra ouvir quantas vezes vocês quiserem, que eu vou estar aqui, ainda mais sem alfabeto, melhor ainda. Obrigado, pessoal. Nós temos mais uma notícia aqui, né? Esse é o meu último livro, O Legado do Vencedor. Como as ideias de Peter Drucker continuam dirigindo, né? Influenciando os líderes da nova era. E vocês entenderam a minha proximidade com ele, né? A revista Economist, que é a principal revista de gestão de negócios do mundo, o editor entrou em contato comigo há 2 anos atrás, pedindo uma entrevista sobre o Peter Drucker. Peter Drucker morreu há 21 anos atrás. Eu perguntei para eles, por que eu? Como eles me acharam aqui no Brasil? Eles falaram assim, identificamos que você é a pessoa viva que esteve mais próxima ao Peter Drucker. Eu falei boas notícias e péssimas notícias. Eu sou o próximo. Então, eu não podia deixar o pensamento dele, ele como se fosse um catolicismo, porque assim, o pensamento dele é como se fosse a Bíblia para o catolicismo. É nesse nível, né? E eu não podia deixar isso perdido. Os pensamentos dele são pensamentos que duram gerações. Não tem uma ideia dele. Ele estava décadas na frente do seu tempo. E agora, as coisas que ele falou lá atrás são potencializadas pela tecnologia. E com isso eu escrevi esse livro muito bacana, esse livro de oração, inclusive muitas fotos comigo. Eu trouxe aqui para vocês para sortear, né? Isso, Emílio. Não sei como vocês vão fazer o sorteio. Estou esperando alguém aqui para fazer o sorteio. Como é que nós fazemos? Bom, então tá bom, pessoal. Tá aqui, ó. Ah, trouxe aqui. Pode. Aqui eu tenho o nome de quem ganhou. Ganhou o Ricardo Mota. Ricardo, está aí? Ricardo, depois você pega aqui o livro para ter, né? Mas se eu vim para ter aqueles que não ganharam o livro, entrem na Amazon, comprem, porque esse livro é muito bacana e ele te dá muita sustentação de gestão. Vocês vão gostar muito. Ok? Obrigado, pessoal.